Galerinha, alunos e alunas da Escola Príncipe da Paz, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula, tá? Enquanto as coisas não se normalizarem, nós iremos nos encontrar por aqui nesse ambiente virtual, tá ok? Na videoaula de hoje, a gente vai começar a estudar sobre as leis gravitacionais, tá? E o princípio do conteúdo, ele vai se iniciar com os modelos cosmológicos, que é o que a gente vai ver hoje. Tá? E no decorrer das aulas nós iremos conhecer os outros, as leis da gravitação, que no caso não vai ser hoje ainda, tá? A gente vai primeiramente dar uma breve introdução, que no caso vai ser os modelos cosmológicos. Então, sem nem mais delongas, vamos para a aula. Então, a história nos conta que o homem ele sempre foi fascinado pelo cosmo, né? Pelo espaço, e sempre buscou respostas para as suas inquietações advindas do que ele vê no firmamento, né, do espaço. Por isso, ao longo da história, o homem ele propôs hipótese, arquitetou desenho geométrico, a tentativa de compreender o movimento desses astros, né. Foram diversos modelos propostos, sempre com o objetivo de apresentar a realidade. Nesse caso, a gente se refere ao sistema solar e aos astros, tá? Ao espaço. Entre os modelos mais conhecidos estão o geocentro, que adota a Terra como o centro do universo, e o heliocentro, para qual o Sol, ele diz que o Sol é o elemento central. Começamos com Ptolomeu. Baseando-se no sistema de modelo do Aristóteles, ele criou um sistema geométrico numérico, de acordo com as tabelas de observação babilônica, né, para descrever movimentos do céu. Todo o universo, para ele, era constituído por esferas celestes, onde se colocavam a Lua, o Sol, os planetas então conhecidos, e por último as estrelas fixas. No modelo de Ptolomeu, ele defendia que a Terra estava imóvel no centro do universo, com as esferas celestes a descrever complicados movimentos circulares nos epiciclos, tá? Em torno do nosso planeta. Na última esfera estariam fixas as estrelas. Este era o modelo de Ptolomeu, tá? O modelo de Ptolomeu perdurou por muito tempo, né? Apesar da sua complexidade. Ele escrevia com precisão os movimentos, naquele período, os movimentos dos corpos celestes. Bom, e no período da Idade Média, existia uma grande... A Igreja, na verdade, católica, tinha uma grande influência de poder, ou seja, tudo que ela apoiava, tudo que ela aceitava, no caso, não poderíamos dizer que a palavra da Igreja naquele período era a lei, tá? Então tudo o que acontecia naquele período, todas as coisas que eram apoiadas, e se eram apoiadas, né, deviam ter, no caso, o apoio da Igreja, né? Ou seja, se existisse algum tipo de alguma outra coisa que surgisse que a Igreja não apoiasse naquele período, né, era acrescentado, no caso, como uma heresia, né, ou uma coisa assim, tipo alguma coisa do outro mundo, entendeu? Então existia muito aquilo naquele período da Idade Média, e foi aí que surgiu um filósofo, o Nicolau Copérnico, né? Ele acabou indo contra a teoria de Ptolomeu, tá? Lembrando que a teoria de Ptolomeu, ela era apoiada, né, e aceita
pela igreja, ou seja, ele tinha ascensão, no caso Ptolomeu tinha ascensão da igreja, tinha ajuda, o apoio, tá? Então surgiu esse cara aí, o Nicolau Copérnico. Então ele começou a ir contra a teoria de Ptolomeu, já dizendo que ele tinha fundamentos essenciais com base em cálculos, né, que eram bem comprovantes, né? Só que sempre tinha aquela controvérsia da igreja, né? E no caso, o Copérnico, né? Vou me referir agora a Copérnico, Nicolau Copérnico. Copérnico, ele surgiu com a ideia de que o Sol é o centro do sistema solar, e que a Terra era apenas um satélite que girava em torno dele, tá? E a igreja, vendo essa nova teoria de Copérnico, né, foi contra, condenou ele, né, a sua teoria herege, tá? A teoria de Copérnico contrariava a teoria de Ptolomeu. Então aí teve uma intriga, uma confusão aí entre a teoria do caso aí do Copérnico com a igreja. Então, após isso, logo em seguida, Copérnico, no século XVI, ele, a partir dos estudos sobre o modelo de Aristarco de Samos, e considerando também o modelo de Ptolomeu muito complicado, ele acabou propondo um novo modelo, né, onde esse modelo, o Sol existia no centro, e os outros planetas, né, giravam em torno dele, o que determinava a posição de suas órbitas, né? Nesse caso, Copérnico ele acabou tirando aquela ideia de Ptolomeu de que a Terra seria o centro do universo, né? Nesse caso, no novo modelo do Copérnico, né, ele derrubava a teoria de Ptolomeu, dizendo que a Terra era o centro, né? E com isso ele vai abalar a igreja. Por quê? Porque a igreja ela tinha esse modelo de que a Terra seria o centro do universo, né? Mas também tinha o mesmo pensamento de que se a Terra é o centro do universo, então o homem também seria o centro do universo, né? Então para eles, né, eles se colocavam já mais ou menos com uma posição de Deus, né, dizendo que o homem era o centro do universo, né? E aí esse cara que chegou aí, o Copérnico, ele veio e derrubou essa teoria, ou seja, ele bateu de frente com a elite naquele período. E aí ele colocou simplesmente a Terra como mais um dos planetas, né? Ou seja, ele parou de ser o centro, né, onde o centro agora é o Sol. E aí ele começou a trabalhar a distância entre os planetas através de cálculos, né? Isso daí foi bem interessante. Ou seja, gente, olha, eu sei que isso é um assunto assim, meio que dá uma viagem, né? Sabe, o senhor tá viajando. Não, mas é assim, gente, isso daí foi muito necessário, né? Isso aí foi muito necessário para que hoje, né, a gente possamos entender o universo, né? Isso daí foi o princípio de tudo. Ou seja, foi o princípio da sabedoria, do entendimento do homem, né? Se a gente sabe o que sabe hoje, foi através desses caras aí. Ou seja, cada um foi montando um modelo diferente até que chegamos no conhecimento que a gente possui hoje. Então, gente, é bem interessante, né? Vamos continuar vendo aqui a história de Copérnico, tá? Então, ele tirou aquela ideia da Terra ser o centro, né? E agora a Terra, no modelo dele, de Copérnico, ele era apenas o terceiro, no caso, o terceiro planeta do sistema solar, tá? E como eu disse agora há pouco, Copérnico ele calculou as distâncias dos planetas em relação ao Sol e as utilizou para explicar as diferenças entre seus períodos, os períodos de revolução, né? O que é, no caso, o período de revolução? O período de revolução de um planeta, ele é o tempo que o astro leva
para dar uma volta inteira ao redor do Sol. Copérnico ele concluiu que quanto mais longe do Sol, maior seria o tempo para esse planeta completar a sua revolução. Então assim, Júpiter, por exemplo, ele completa uma volta com 12 anos terrestre aproximadamente, né? E Marte em 2 anos. A Terra 1 ano, como a gente já sabe. E Mercúrio, por ser o mais próximo do Sol, ele completa essa volta em apenas 3 meses. Embora as ideias divergissem, né, entre os geocentristas e os heliocentristas, mas eles concordavam em uma coisa, né, que as trajetórias dos planetas eram circulares. Então eles concordavam nisso, as ideias deles, né, nas outras discordavam, né. Posteriormente apareceu um cara dinamarquês com o nome Tycho Brahe. Bom, ele propôs um sistema que era um híbrido entre os modelos de Ptolomeu com os modelos de Copérnico. Ele esclareceu os pontos incompreendidos da astronomia copernicana. Nesse seu modelo, a Terra estaria no centro do universo, com o Sol girando em torno dela. Mas os outros planetas, eles estariam orbitando em torno do Sol. Tycho Brahe, ele aceitou a hipótese de Copérnico sobre a rotação e o movimento orbital dos planetas, né? Admitindo que a órbita ela poderia ser oval, né? E aí, no caso, o seu sucessor, né, foi Kepler, que aí surgiu, olha aí, as 3 leis, tá, do movimento planetário. Então aí começa, tá, as leis de gravitação, tá, a partir de Kepler, beleza? A nossa aula ela vai terminando por aqui, tá? Aonde tudo se inicia, no caso, as leis gravitacionais, que começando falando aqui sobre Kepler, tá? Eu preciso de outras aulas para poder falar sobre as leis gravitacionais desses estudiosos aí, tá? Então, a gente vai ficando por aqui, até a próxima aula. Qualquer dúvida, você pode voltar o vídeo, ou se caso não entendeu, você pode estar me procurando no meu privado, e a gente vai estar tirando as dúvidas, tá? Então, gente, até logo. Tchau, tchau.